Ora bem, vamos então começar. Doutora, antes de mais eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos os colegas e agradecer desde já a todos os colegas que se inscreveram nesta, que é a segunda, apenas a segunda conferência que a delegação de Barcelos realiza online. O tema de hoje, muito rico já por si, mas que agora temos o acrescento do Covid-19, é precisamente o arrendamento urbano, impactos Covid-19. A nossa oradora, bastante conhecida e reconhecida, a doutora Márcia Passos, que eu vou passar a apresentar de uma forma muito breve, é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, é mestre em Ciências Processuais Civilísticas pela Universidade Portugalense Infante Dom Henrique, também no Porto, especialista em Direito Processual Civil pelo Instituto Politécnico do Porto, pós-graduada em Direito Imobiliário pela Universidade Católica do Porto também, docente e formadora nas áreas de Processo Civil e Direito do Arrendamento, o nosso tema de hoje, vogal do Conselho Regional do Porto de Ordem dos Advogados no triênio 2013 a 2016, é deputada da Assembleia da República, coautora do Código de Processo Civil da Vida Económica e advogada colega há mais de 25 anos com um riquíssimo currículo e percurso profissional que já conhecida e reconhecida por todos nós, a quem nós desde já agradecemos também ter aceito o nosso convite, que muito nos elogiou. Antes de passar a palavra, e eu queria só dar a nota aqui aos colegas que estão a assistir, que a doutora Márcia, o ano passado, portanto, no ano 2020, lançou um livro que fala precisamente desta questão do arrendamento em tempo de Covid-19, que se chama Guia do Arrendamento em Tempo de Covid-19, do qual penso que o doutor também vai falar mais à frente, mas que como guia que é, nos poderá ajudar e tirar aqui algumas dúvidas, e fica aqui, passa a publicidade, mas fica aqui a nota de todos os colegas deste livro também interessante. Uma pequena nota relativamente às questões que os colegas possam colocar, para além do bate-papo, que já está, alguns colegas já têm intervido, e a questão pode ser colocada por escrito, que a doutora Márcia também verá a questão se for escrita. Todos os colegas que queiram pôr a dúvida no final, vai haver a intervenção para tal, poderá ser oral, a questão de levantarem a mão ou mostrarem essa intenção, isso já dá a palavra para poderem expor. Sim? Pronto. Nesse seguimento, doutora Márcia, faz favor. Muito obrigada, doutora Joana. É um gosto para mim estar aqui. Boa tarde a todos os colegas que nos ouvem. Os meus agradecimentos à delegação de Barcelos, na pessoa da sua presidente, doutora Joana Roboredo. É como eu lhe disse, com muito gosto que me junto a vós, porque de facto estes temas são temas que nos dizem muito a todos, são temas muito queridos. E, portanto, é nestes fóruns, é nestas conferências que nós todos também evoluímos e com as questões que todos os colegas colocam. Mas é sem dúvida um gosto acrescido voltar aos meus colegas, às minhas casas, não é? Que é a Casa da Advocacia, porque neste momento tenho as funções suspensas e, portanto, em virtude das funções que desempenho na Assembleia da República, mas claro que continuo atenta a tudo e a mais alguma coisa e, portanto, é sempre com muito gosto e com muito carinho que estou entre as pessoas que fazem parte da minha vida, de uma vida de advocacia, como a doutora bem disse, e muito agradeço as palavras que me dirigiu e as palavras acerca do currículo, uma vida que é já de 25 anos. Eu, entretanto, vou tentar aqui partilhar a tela com os colegas, porque preparei aqui uma pequena apresentação, para tornar aqui não tão monótona esta conferência, e agradecer não só à colega, à doutora Joana Roboredo, como eu estava a dizer, à Presidente da Delegação de Barcelos, mas a todos os membros desta delegação, que são a doutora Elídia Mendes, o doutor Bruno Vilas Boas, a doutora Alexandra Cruz e o doutor Paulo Carvalho Barbosa. A todos o meu reconhecimento por este convite e por acharem que eu possa ter alguma coisa de interessante para vos dizer. Aquilo que eu pretendo fazer convosco e respondendo ao repto da colega é, de facto, dar aqui um bocadinho o panorama dos impactos da Covid, da pandemia, desta terrível pandemia que nos invadiu a todos. Este já é uma frase, é um lugar comum,
mas é dar um bocadinho o que é que foi isto em termos de arrendamento e o que é, mais do que foi, o que é ou o que poderá ser e as implicações que isto poderá ter na vida dos contratos de arrendamento urbano. Agradeço também a referência que a colega fez ao livro que eu no ano passado editei. O livro tem como título o Guia do Arrendamento em Tempo de Covid-19. No final deste PowerPoint tem a referência também a esse livro, caso os colegas tenham algum interesse, permitindo-me aqui, já que a doutora me deu este espaço, permitindo-me dizer que o livro tem aqui dois objetivos, ou teve dois objetivos, que foi, primeiro, ter aqui um cariz histórico. Eu tinha a perfeita noção de quando comecei a desenvolver, e foi em pleno tempo de pandemia, quando fomos todos mandados para casa, como se costuma dizer, e portanto comecei a escrevê-lo, e teve aqui dois objetivos, um de cariz histórico, de ficar um marco do que foi a Covid-19, muito focada aqui no arrendamento, e um objetivo de, à data, ser de facto um guia orientador, porque a legislação que ia saindo e que nós, na Assembleia da República, estávamos obrigados a produzir, era de tal forma, e ainda é, de tal forma, não direi complexa. A complexidade vem da urgência com que foi preciso legislar. E, portanto, senti alguma necessidade, e ainda sinto, de que existam linhas orientadoras, e foi isso que eu pretendi, à data, transmitir nesse livro. Obviamente que tinha a perfeita noção que ele seria desatualizado num curto espaço de tempo, e está desatualizado face ao regime que temos hoje. Ainda há alguma coisa que se aplica, que está lá, e, portanto, ele continuará a ser um orientador, como eu digo, mas tem, acima de tudo, também aquela função de contar a história que vivemos no ano passado, em março, abril, maio. O livro saiu em junho de 2020 e, portanto, conta um bocadinho da história e do impacto em termos de legislação do arrendamento. Aquilo que eu vou fazer nesta conferência, neste espaço de tempo que tenho com os colegas, é uma exposição acerca dos regimes que estão em vigor neste momento. Pontualmente faço uma referência, uma outra referência àquilo que vigorou e que hoje já não está em vigor, portanto, por termos aqui alguma linha condutora, mas a minha intenção seria chegarmos ao fim desta exposição e, de alguma forma, eu ter conseguido transmitir de forma clara quais são os regimes que estão em vigor para o arrendamento habitacional e para o arrendamento não habitacional. O que é que está suspenso em termos de efeitos, o que é que se pode fazer em termos de ação executiva, quais são os apoios que existem para o arrendatário e para o senhorio. Portanto, foi a forma como eu montei, digamos assim, esta conferência, e estou naturalmente à disposição de todos os colegas para, no final, responder às perguntas que tiverem por convenientes ou, porventura, enviarem depois por e-mail, porque da experiência que eu tenho nestas conferências, são muitas as dúvidas que surgem no final, muitas vezes não consigo responder a tudo e, portanto, depois nos dias seguintes podemos fazer isso por e-mail e nos próximos dias, e sempre que entenderem que eu possa ser útil de alguma forma. Portanto, é esta a metodologia que eu apresento para este fim de tarde, segunda-feira, dizendo-vos ainda que, caso entendam colocar dúvidas também por escrito, por mim sem problema, mas eu durante a apresentação não vou olhar sequer para elas, vou avançando na exposição e depois no final então guardaremos algum tema para as debater. Eu própria tive aqui a iniciativa de também trazer perguntas e respostas. Da experiência que vou tendo, dos contactos que os colegas me vão fazendo, por e-mail, por telefone, são sempre para mim oportunidades, como eu estava a dizer à doutora Joana, de evoluirmos. E, portanto, é assim que eu encaro. E vou anotando muitas vezes perguntas que me fazem, não só, portanto, coisas que surgem das reflexões que eu vou fazendo, mas também das trocas de impressões
que vou tendo com os vários colegas. E, portanto, trouxe-vos aqui, digamos que um conjunto de perguntas e respostas que espero que possam também orientar-vos para as vossas próprias dúvidas. Terei todo o gosto, se entenderem que tem alguma utilidade, em partilhar depois convosco este PowerPoint e enviarei para a Senhora Presidente e a Doutora fará chegar a quem o solicitar ou quem muito bem entender. Então, vamos começar. E o começar é começar por uma lei, que é a Lei 1A de 2020, 19 de março, a lei que de alguma forma veio alterar as nossas vidas em termos de arrendamento habitacional e que já tem 10 alterações neste curto espaço de tempo. A última delas, como os doutores bem sabem, é através da Lei 13B de 2021, de 5 de abril, esta que entrou em vigor, as alterações que ela nos trouxe, que entraram em vigor há pouquíssimos dias. E, portanto, o apanhado de toda esta legislação, de todas estas alterações, traz-nos algumas conclusões. Conclusões que respeitam àquele que é o regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários. O que é que de facto está suspenso e até quando é que está suspenso? Nós tivemos vários períodos de suspensão, foi todo um travar de cessar ou de fazer com que os contratos tivessem o seu término e, portanto, houve a intenção no ano passado do legislador travar a cessação dos contratos. Qual foi a intenção ou o que é que estava por trás de tudo isto? Obviamente, a proteção do arrendatário que de repente se vê completamente impedido de procurar novos locais para trabalhar, novos locais para residir com as suas famílias. Portanto, foi a intenção de proteger, de acautelar estas situações que podiam ser situações muito frágeis até do ponto de vista social e, portanto, o Governo avançou com uma proposta de lei que depois a Assembleia da República, com algumas propostas de alteração dos vários partidos, chegamos à redação final da Lei 1A e depois às sucessivas alterações que foram contemplando sempre, como eu vos estava a dizer, propostas de alteração também das diversas bancadas parlamentares. E então, nesta data, nós temos este regime que nos diz que estão suspensas até 30 de junho de 2021 a produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não habitacional. Obviamente que se o arrendatário não se opuser à cessação, então ela pode concretizar-se, a cessação do contrato de arrendamento poderá concretizar-se, mas dependerá desta não oposição à cessação. Caso contrário, está suspenso ou estão suspensos os efeitos das denúncias dos contratos de arrendamento. Também estão suspensas ou está suspensa a caducidade dos contratos de arrendamento. De igual forma, se o arrendatário não se opuser à cessação, a produção de efeitos de revogação, as revogações que tenham sido feitas, também os seus efeitos estão suspensos, tal como das situações ou da cessação por oposição à renovação dos contratos de arrendamento. Também os prazos que estão indicados no artigo 1053 do Código Civil também são prazos que se suspenderam. Se o término desse prazo ocorrer durante o período de tempo em que vigoram estas medidas, neste caso até 30 de junho, como eu estava a dizer, de 2021, mas tudo isto, a partir de setembro ou desde setembro do ano passado, implica o pagamento das rendas que se foram vencendo. Num primeiro momento, estas suspensões foram feitas de repente e foram feitas sem ter acautelado, não foi por falta de reflexão sobre o assunto, foi porque não houve vontade na altura da maioria parlamentar para chegar a esta solução, mas felizmente, digo eu, foi uma solução que foi possível alcançar no final do ano de 2020 e, portanto, ou seja, não deixar os senhorios completamente desprotegidos, a terem que suportar os seus arrendatários que já deviam ter entregue os locados e, portanto, a protegê-los de alguma forma, dizendo muito bem, os efeitos da cessação das denúncias, de todas estas causas de cessação dos contratos de arrendamento estão suspensos até 30 de junho, mas desde que o arrendatário
faça o pagamento das rendas que se vão vencendo durante este período de suspensão. Portanto, esta foi uma solução que, na minha perspectiva, é uma solução equilibrada, quando se acautelou aqui também a componente da retribuição ao próprio senhorio. Depois, também estão suspensas as execuções de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente do executado. Esta é uma solução controversa, é uma solução que é muito discutida, nomeadamente na última alteração, que é da alteração de abril último, ela voltou a ser muito discutida por dois aspectos em particular. Primeiro, porque ela está completamente deslocada em termos de inserção sistemática na lei. Ela está inserida num artigo que se refere ao arrendamento e isso no início suscitou dúvidas e, portanto, está deslocada e isso está identificado e não se mudou, digo eu mal, e permitam-me aqui esta crítica, mas o que é certo é que esta linha, este número, nada tem a ver com o arrendamento. Estamos a falar de execuções hipotecárias de imóveis que constituem habitação própria permanente do executado e não de espaços que são arrendados. Por outro lado, é uma solução que neste momento me parece desnecessária e também a critico desta forma. Parece-me desnecessário manter a execução suspensa. Porquê? Porque nós temos soluções na própria lei, neste regime extraordinário e transitório, de suspensão dos atos de entrega dos bens imóveis, nomeadamente quando estamos a falar da casa de morada de família. Portanto, como veem aqui, no âmbito deste artigo, estão suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quanto à concretização de diligências de entrega judicial da casa de morada de família. E, portanto, nada impedia que a execução pudesse continuar e que se suspendesse no momento da entrega judicial da casa de morada de família. Também, através desta norma, encontram-se suspensos os atos de execução da entrega do local arrendado, mas vejam os colegas, e devem ter reparado certamente nesta alteração, esta norma já andou aqui para a frente e para trás e, portanto, anda a confundir toda a gente. E os colegas podem dizer, o legislador não sabe o que é que anda a fazer. Às vezes parece mesmo isso. E eu, contra mim, falo aqui, mas é que parece mesmo. Mas há coisas que, de facto, são trabalhadas e são feitas de uma determinada maneira que, quando são publicadas, acabam por extravasar muito daquilo que foram preocupações que foram transmitidas, mas que por uma razão ou por outra acabaram por não ser contempladas. E nós, na redação imediatamente anterior a esta, que para mim parecia uma redação mais equilibrada, é que esta suspensão ocorria quando o arrendatário ou o ex-arrendatário o solicitava, portanto, havia um requerimento, não era uma suspensão automática, havia um requerimento da parte interessada para que o ato fosse suspenso, era ouvida a contraparte e era proferida uma decisão que, porventura, confirmava que tais atos de entrega judicial do arrendado, prejudicavam ou colocavam em situação de fragilidade, era esta a expressão e ainda é quanto a este ponto, por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa, mas colocava o ónus nas mãos do arrendatário ou do ex-arrendatário que se visse prejudicado com esta medida que pudesse ser concretizada em sede judicial. Neste momento, voltamos a uma redação que foi logo uma das primeiras e que depois, a meu ver, se corrigiu, mas que agora retrocedemos outra vez um pouquinho, que é quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa. E, portanto,
eu entendo que esta redação lança outra vez aqui um pouco de confusão, primeiro porque não põe nas mãos do arrendatário a apresentação de um requerimento para este efeito, depois porque sugere que há de ser por força da decisão judicial a proferir e levanta a questão que já levantava no passado, mas que decisão judicial a proferir? Quando, por exemplo, estivermos no âmbito de uma ação executiva para entrega de coisa imóvel arrendada, à partida não há decisão judicial final a proferir, a não ser que estejamos perante um incidente declarativo no âmbito dessa ação executiva, como os doutores bem sabem. Portanto, levanta aqui dúvidas e levanta dúvidas quer de interpretação, quer de aplicação na prática, na situação prática, quando é que, afinal, estes atos de execução da entrega do local arrendado podem ou estão suspensos, quando faz condicionar a uma decisão final a proferir, sendo que essa decisão final há de ser fundamentada com uma eventualidade de situação de fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social imperiosa, e esta outra razão social imperiosa, obviamente que é um conceito também indeterminado, portanto que há de ser concretizado pelo próprio juiz que vai proferir esta decisão. Portanto, aponto-vos aqui a solução, mas não deixo já, e desde já, e eu sei que há muitos colegas que partilham desta opinião e destas reservas que eu aqui acabei por sugerir e por transmitir, portanto, não deixo também desde já as levantar aqui em sede de aplicação prática. Depois, paralelamente à Lei 1A, nós temos a Lei 4C de 2020, de 6 de abril, que é uma lei que não sofreu tantas alterações como a Lei 1A. Esta lei sofreu algumas, estão aqui, e até em diplomas que não foram diplomas que alteraram especificamente e concretamente, e só a Lei 4C, mas estamos a falar de diplomas como o Orçamento de Estado para 2021 e mesmo o Orçamento Suplementar em 2020, que vieram introduzir aqui alterações à Lei 4C, e outros diplomas que necessariamente têm que ser conjugados com a Lei 4C quando falamos das medidas de apoio ao arrendamento habitacional e não habitacional. Refiro-me à Portaria 91 de 2020, que acaba por regulamentar esta Lei 4C no que concerne aos apoios aos arrendatários, também o regulamento do Programa de Apoio ao Arrendamento Habitacional, é o regulamento que está publicado na página do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, do IRU, e mais recentemente ao despacho número 3.287-A de 2021, de 25 de março, que é o despacho que vem prorrogar a suspensão das ações e da cessação dos contratos, como acabamos de ver, até 30 de junho de 2021. Bom, que medidas é que estão, de facto, em vigor neste momento e quais os outros diplomas que ainda devemos ter em consideração? Quando olhamos para a Lei 1A e também para a Lei 4C e para estes diplomas todos que as alteraram, bem como para os diplomas complementares que eu acabei de referir, há ainda que ter em consideração o Decreto-Lei número 10A de 2020, de 13 de março, que foi o primeiro Decreto-Lei que vem regulamentar o estado de emergência, e depois todos os decretos que se seguiram, o último dos quais, publicado ontem ou anteontem, que é o Decreto número 7 de 2021, de 17 de abril. Portanto, temos sempre que olhar para eles, isto não é exatamente fácil, dada a quantidade de diplomas que temos para analisar em cada momento, mas obviamente que temos que integrar todas estas situações da Lei 1A e da Lei 4C com aquilo que é o confinamento obrigatório, com as instalações e estabelecimentos que estão encerrados
por ordem do governo ou por ordem de alguma entidade ou de uma autoridade administrativa, as situações relacionadas com o teletrabalho e a organização de trabalho, a venda e o consumo de bebidas alcoólicas e por aí fora. Portanto, deixo-vos apenas aqui alguns exemplos. Os colegas conhecem tão bem quanto eu todos estes diplomas e, portanto, aquilo que eu chamo aqui a atenção é para olharmos sempre para eles também quando se nos depara alguma situação prática para analisar e para decidir. Aqui fazer-vos só uma referência ao regime e às possibilidades que existiram em 2020. No ano de 2020, nós tivemos possibilidades de diferimento da obrigação do pagamento das rendas. Os arrendatários tinham ao seu dispor esta possibilidade de diferir o pagamento das rendas, quer nos arrendamentos habitacionais, quer nos arrendamentos não habitacionais. Quanto aos arrendamentos habitacionais, a medida vigorou para as rendas vencidas de abril a junho de 2020 e para os arrendamentos não habitacionais, ela acabou por ser prorrogada e vigorou para as rendas vencidas até 31 de dezembro de 2020. Havia aqui a possibilidade que era qual? Que era de fazer o pagamento destas rendas vencidas em prestações de 12 meses, contados do termo do estado de emergência e primeiro mês subsequente. E, portanto, isto houve aqui uma altura em que passou a estar tudo em vigor e estes 12 meses começaram, de facto, a vencer-se, a ter lugar. Foi naquele período em que deixamos de estar em estado de emergência. Portanto, no prazo de 12 meses contados do termo do estado de emergência e primeiro mês subsequente, em prestações mensais não inferiores a 1/10 do montante total, pagas juntamente com a renda de cada mês. Bom, este foi de facto aquele regime que vigorou quer para os arrendamentos habitacionais, quer para os não habitacionais, durante o ano de 2020. Neste momento, o regime excepcional que existe é o regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda devida e, portanto, falamos aqui do arrendamento habitacional e vamos primeiro olhar para o arrendamento habitacional e depois olhamos para o arrendamento não habitacional para ver qual é o regime. No que concerne ao arrendamento habitacional, o regime excepcional que existe é o regime do apoio financeiro do IRU, que é um apoio financeiro que é baseado na quebra de rendimentos do agregado familiar do arrendatário, quebra essa que tem que ser superior a 20% e a taxa de esforço no pagamento da renda ser superior a 35%. Este é um regime excepcional que se aplica e que ainda está em vigor para arrendatários cujo locado seja a sua residência permanente. Claro que isto não se aplica a segundas habitações, a casas de férias, claro que não, só se aplica à residência permanente do arrendatário. Também é aplicável a estudantes, desde que a habitação se situa a mais de 50 km da residência permanente do seu agregado familiar e abrange também o fiador do arrendatário que seja estudante e não aufira rendimentos do trabalho. Portanto, permitindo que o fiador, que nestes casos seria de imediato chamado a fazer o pagamento das rendas em dívida, possa também ele usufruir, quando o estudante não tenha rendimentos do trabalho, possa também ele usufruir deste regime excepcional criado no âmbito do IRU. O regime está em vigor, como eu vos disse, implica todos estes critérios, portanto, ele implica que o arrendatário tem esta quebra no que concerne aos rendimentos do agregado familiar e esta taxa de esforço. Está regulamentado na portaria que eu referi há pouquinho, no regulamento também que eu indiquei e podem encontrar todas as indicações e a plataforma para concorrer, digamos assim, ou para requerer, porque aqui nem é tanto, aqui não é concorrer, aqui é requerer o apoio e desde que se verifiquem os critérios, o apoio é conferido, não é concorrer
com critérios que são mais fechados e são mais rigorosos, como vamos ver no âmbito do arrendamento não habitacional. Portanto, estão aqui acessíveis neste portal, no portal da habitação e no âmbito do Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana. Também aqui existe um regime excepcional de proteção dos senhorios. É um regime que tem muitas fragilidades e uma delas até muito grande. O regime, obviamente, que é um regime excepcional de apoio financeiro e aplica-se a que senhorios? Aos senhorios cujo agregado também tenha tido uma quebra de rendimentos superior a 20%. Aqui temos o mesmo critério que se aplica aos arrendatários. Depois, por outro lado, a percentagem de quebra dos rendimentos do agregado familiar do senhorio tem que ter tido origem no não pagamento de rendas pelos arrendatários no âmbito da pandemia Covid-19. Portanto, nós estamos aqui perante senhorios que são pessoas singulares, reparem que só são abrangidos, o critério só nos fala de quebra de rendimentos do agregado do senhorio e, portanto, isto afasta o apoio para senhorios que não sejam pessoas singulares e sejam pessoas coletivas, não temos a noção de agregado e por isso afasta esses senhorios. Depois, a percentagem da quebra dos rendimentos seja provocada pela falta de pagamento de rendas, mas atenção, é que esta falta de pagamento de rendas por parte dos arrendatários tem que derivar da pandemia e de uma crise pandémica e de dificuldades da pandemia Covid-19, onde o arrendatário terá tido a oportunidade de também ele recorrer ao empréstimo do IRU, mas não o tenha feito. E levanta-se logo aqui uma questão que é, muito bem, mas então e aquele arrendatário que recorreu ao IRU e, portanto, e não teve uma resposta positiva? Será que este senhorio também está abrangido? Eu entendo que deve estar. Agora, se está ou não, não vos sei dizer, colegas. Entendo que deverá estar. Porque o arrendatário que não recorre, ou por outra, vamos lá ver se eu vos consigo transmitir isto. O senhorio que tem um arrendatário que não recorre ao empréstimo do IRU pode ser beneficiado e aquele senhorio que tem um arrendatário que recorreu, mas que o benefício lhe foi indeferido, não pode ser beneficiado. Isto parece-me completamente desequilibrado. E, portanto, entendo que deve abranger ambos os senhorios. Aqueles cujo arrendatário de todo não concorreram, e não sabemos as razões pelas quais não concorreram, se calhar porque entendiam que não reuniam os critérios, mas o que é certo é que deixaram de pagar a renda porque deixaram de ter condições em virtude da pandemia para efetuar o pagamento, e aquele arrendatário que de facto concorreu requereu o benefício, mas não teve possibilidade de ver o seu requerimento deferido. Também existe aqui o critério de que o rendimento disponível restante do agregado familiar desça, por causa da falta de pagamento da renda, abaixo do valor do IAS. Portanto, temos aqui critérios rigorosos para o senhorio poder usufruir deste regime excepcional e deste apoio financeiro. Estes arrendatários devem fazer uma comunicação aos senhorios sobre o não pagamento das rendas, devem informar os senhorios dizendo que não podem pagar a renda, ok? Portanto, este dever de informação deverá existir por parte destes e de todos, não é só destes e de todos os arrendatários. Foi também contemplado, eu não indiquei aqui, mas existe também esta solução para os senhorios, que eu penso que não terei aqui incluído. Bom, mas se incluir mais para a frente também não interessa, falo já disso. Que foi criado aqui uma solução legal de o senhorio poder recorrer a um empréstimo a custos reduzidos, eu penso que falo nisso mais à frente, poder recorrer a um empréstimo a custos reduzidos para tentar colmatar estas dificuldades que a falta, que a quebra das rendas lhe provoca.
Este empréstimo carece de regulamentação em portaria e essa portaria nunca chegou a ser publicada. E o Governo tem prometido que vai publicar esta fragilidade e esta crítica que é grande, que não posso deixar de fazer e que temos feito em muitas sedes, é de que a portaria de facto não existe e, portanto, se eu tenho a solução legal na lei, mas não tenho a portaria, isto não me serve absolutamente para nada. Não sei se vai chegar a existir algum dia, daqui a nada já não é precisa e, portanto, não sei se isso vai acontecer ou não. O que é certo é que ela não existe até esta data. Quanto ao arrendamento não habitacional, num primeiro momento foi criado um regime excepcional para alguns arrendatários, aqueles que viram os seus estabelecimentos encerrados, como os colegas sabem, ou as atividades suspensas, arrendatários de estabelecimentos de restauração e similares, incluindo os casos de estabelecimentos que mantinham a confecção e mantinham a venda, até a venda em plataformas informáticas e plataformas eletrónicas. Portanto, também foram contemplados, também eles próprios estavam abrangidos por este regime, e o regime dava-lhes a possibilidade de adiarem o pagamento das rendas vencidas durante o estado de emergência e primeiro mês subsequente para os 12 meses seguintes. E resultava claro que este regime excepcional era criado e foi criado para as situações de demora no pagamento da renda a estes estabelecimentos de arrendamento, mas também a outro tipo de contratos e outras formas contratuais de exploração de imóveis. Portanto, falamos de contratos de arrendamento, mas falamos também de contratos de exploração, de exploração de espaço, onde existe a componente da remuneração pelo uso do espaço. Portanto, não só para o contrato típico e clássico de arrendamento, mas também para outros. Antes de avançarmos, deixem-me só dizer-vos uma coisa que há pouquinho me esqueci, no que concerne ao arrendamento habitacional. Os números que temos são números que demonstram que o regime não foi um regime de sucesso e não é um regime de sucesso. Não é um regime, estou a referir-me ao regime do IRU, não é um regime apetecível. Não foi. Os números demonstram isso. Não houve muita gente a requerer. Houve algumas pessoas que sim, que requereram e algumas que beneficiaram. De senhorios, nem sequer tenho ideia dos números, não os conheço. E quanto aos arrendatários, foram poucos para aquilo que nos parecia serem as necessidades do país em termos de arrendamento. E, portanto, nós temos que tirar conclusões disto tudo, pode dar a ideia que os critérios poderão ter sido muito exigentes ou, porventura, a forma de aceder ao regime, as burocracias, entretanto, apesar de ser tudo em plataformas eletrónicas, isso não significa facilidade a todos os níveis, até porque há muitos arrendatários que não sabem fazer isso e, portanto, tinham que ir ao IRU e tinham que ir às entidades, dirigir-se a elas pessoalmente e tentar encontrar ali o caminho e a solução para preencher os requerimentos e para reunir a documentação e tudo isso, portanto, e isso pode ter sido a causa do insucesso do regime que foi criado em sede de IRU. Quais são os regimes que estão em vigor neste momento? O que é que, à data de hoje, se apresenta como possibilidade, como apoios que os arrendatários ou os senhorios possam, de facto, lançar mão? Os regimes hoje não são muitos. Os que existem para o arrendamento habitacional são aqueles que eu referi no que concerne ao apoio do IRU, e para o arrendamento não habitacional, isto sofreu aqui uma alteração no que concerne a 2020. Os estabelecimentos que permanecem encerrados ou que permaneciam encerrados em 1 de janeiro de 2021, e estamos a falar de estabelecimentos que foram encerrados em março de 2020. É para estes estabelecimentos que este regime foi criado. As rendas vencidas
em 2020 e cujo pagamento tenha sido diferido, o arrendatário pode voltar a diferir o pagamento. Pode voltar a diferir o pagamento, sendo que, portanto, o espaço continua encerrado e ele pode voltar a diferir o pagamento e pode iniciar o pagamento de todas estas rendas vencidas no ano de 2020 e que ainda se estão a vencer neste momento com estabelecimentos que permanecem encerrados, pode começar a pagar estas rendas em 1 de janeiro de 2022, sendo que o regime prolonga-se até 31 de dezembro de 2023. Temos um pagamento em 24 prestações sucessivas que devem ser liquidadas com a renda do mês em causa ou até ao 8º dia do calendário de cada mês, no caso de renda não mensal. Portanto, é um regime que é interessante, obviamente, é uma salvação para os arrendatários que viram os seus estabelecimentos encerrados obrigatoriamente desde o ano passado e que em 1 de janeiro ainda estavam e que hoje ainda estão, porque nós sabemos que temos muitos estabelecimentos que ainda não puderam abrir e, portanto, estas rendas podem começar a ser pagas em janeiro de 2022. Se, entretanto, os estabelecimentos abrirem, pois, com certeza, pagarão a renda que se vence no mês em que faz a reabertura, mas estas podem diferir para 1 de janeiro de 2022. As rendas vencidas em 2021. O arrendatário pode requerer o diferimento do pagamento das rendas correspondentes aos meses em que os estabelecimentos se encontram encerrados. Era isto que eu estava a dizer, ou seja, se nós ainda hoje, à data de abril, ainda tivermos estes estabelecimentos ainda continuam encerrados, pensem nas discotecas, por exemplo, se ainda continuarem encerrados, então podem diferir e podem fazer o início deste pagamento, pode acontecer em janeiro de 2022. Desculpem que eu agora fui por aqui fora e já vos levava aqui para o fim, ainda não é. Ainda não é. Pronto, muito bem. Ainda uma outra solução que temos neste momento e temos desde o início deste ano, que foi aprovado aqui em sede de Orçamento de Estado, são os apoios a fundo perdido. Este foi um apoio que foi um apoio interessante, de facto, porque é um apoio a fundo perdido e, portanto, este era o apoio desejável, como nós sabemos, para tudo, e é um apoio destinado a arrendatários que no ano de 2020 sofreram uma quebra de faturação entre 25% e 40%, é um apoio a fundo perdido de valor equivalente a 30% do valor da renda, não é na sua totalidade, é 30% do valor da renda, uma vez verificados aqueles critérios, aqueles parâmetros, e tem um limite de 1.200 euros por mês. E depois, aqueles arrendatários que tiveram uma quebra superior a 40%, têm o apoio ao fundo perdido, já não de valor equivalente a 30%, mas sim a 50% do valor da renda, e este apoio ele tem um limite de 2.000 euros por mês. Portanto, estes apoios estão em vigor, é isto que devemos aconselhar aos arrendatários, é avançar para o pedido destes apoios, porque de facto são aqueles que melhor, ou são os únicos neste momento, que acautelam. Estes cobrem todos os arrendatários, não estamos a falar dos arrendatários que têm os estabelecimentos encerrados desde março até agora. Estamos a falar dos arrendatários que viram as suas vidas com um impacto tremendo, que tiveram que encerrar e que, ou mesmo não tendo tido que encerrar, que viram quebras na sua faturação nesta ordem de valores. Os apoios têm fragilidades. Uma delas, que eu penso que uma delas foi identificada e eu creio, não tenho a certeza, mas creio que terá sido resolvida, estava relacionada com a exigência do comprovativo do valor pago a título de renda em dezembro de 2020. Vejam,
os colegas, que um arrendatário que recorre a este apoio em 2021, porque foi só agora que ele foi criado, não tem à partida, não tem o comprovativo da renda paga em 2020, porque senão não precisava de apoio. Ele deixou foi de pagar e agora continua a não conseguir pagar, e o regime que foi criado estava a exigir o comprovativo do pagamento da renda de 2020. Portanto, este foi logo uma fragilidade que foi identificada. Eu creio que terá sido resolvida, tenho esperança que sim, dizem-me que sim, que terá sido resolvida, e portanto, e como esta, há outras, há as fragilidades que foram identificadas não só nos apoios às rendas, mas em todos os regimes e em todos do apoio à economia, que tem a ver com empresários em nome individual, que não podiam concorrer porque não tinham trabalhadores, e portanto, mas tudo isso também foi identificado e creio que, se não está resolvido, estará para ser resolvido. Uma ou outra coisa que não foi ainda e que duvido que venha a ser. No que concerne às lojas em centros comerciais, em 2020, como os doutores saberão, existiu um regime de dispensa do pagamento da remuneração fixa desde 13 de março até 31 de dezembro de 2020. Foi algo que gerou uma controvérsia tremenda. Primeiro foi até junho, depois muitas movimentações existiram e acabou por ser aprovada ou prorrogada esta medida que tinha sido aprovada até junho, acabou por ser prorrogada em dezembro último até 31 de dezembro de 2020. Creio que os colegas saberão que a solução é uma solução muito discutida, com muita controvérsia envolvente e que está em sede de apreciação pelo Tribunal Constitucional. Portanto, não sabemos, estamos todos curiosos por ver qual será a decisão do Tribunal Constitucional acerca desta matéria. Até lá, está em vigor a medida e, portanto, a dispensa do pagamento da remuneração fixa até 31 de dezembro de 2020. Porquê a remuneração fixa? Porque, como bem saberão, nos centros comerciais, maioritariamente, não é que isto seja exclusivo e não é, mas maioritariamente é assim, existe uma remuneração fixa e uma remuneração variável. A remuneração variável depende do volume de faturação do lojista, a remuneração fixa não tem critério no que concerne à dependência dessa faturação. Bom, em 2021, porque esta dispensa do pagamento da remuneração fixa já não foi a solução, tentamos encontrar, quando eu digo tentamos em sede da Assembleia da República, encontrar uma solução que fosse mais equilibrada, mais na minha perspectiva, obviamente, e sem aqui, o que eu digo aqui responsabiliza-me apenas e só a mim, Márcia Passos, nada mais, e portanto não estou a representar nada nem ninguém, a não ser refletir convosco as soluções que foram ocorrendo e nas quais eu tive bastante atenta, como devem calcular. E, portanto, esta foi uma solução encontrada que, na minha opinião, é uma solução equilibrada. Obviamente que não resolve tudo, mas tenta equilibrar as vontades e equilibrar as perdas dos lojistas e as perdas da outra parte, da contraparte, que são os centros comerciais e os detentores dos centros comerciais e, portanto, os donos das lojas dos centros comerciais. Estamos a falar de quê? A remuneração fixa acabou por ser reduzida porque, reparem, a remuneração variável, nós não precisamos de incidir na remuneração variável, porque se ela já é variável, consoante o volume de faturação, logo se fatura menos, vai pagar menos. Portanto, não é esse o ponto crítico. O ponto crítico é a remuneração fixa. E, portanto, aqui, em vez de dispensar o pagamento portanto, ficar completamente a zero a remuneração fixa, encontrou-se aqui uma solução que foi uma redução proporcional também à redução da faturação. Também vos confesso que esta solução, pensada em dezembro de 2020, tinha como perspectiva uma retoma no primeiro trimestre de 2021, que não veio a acontecer. Nós não podemos também negar isso. É que a solução foi pensada para um momento de retoma gradual da economia, que infelizmente não aconteceu.
e, portanto, pode haver necessidade, porventura, de fazer alguns ajustes que eu creio que devem ser feitos, e esta era a solução ideal, que devem ser feitos entre as partes, porque estamos a falar de contratos que aqui não há entidades públicas, aqui há entidades privadas que têm ambos a obrigação de se adaptar a um tempo que é um tempo diferente, a um tempo que é um tempo de crise para todos. E, portanto, terão aqui a obrigação de fazer ajustes. Eu penso que estão criadas as condições, com esta solução de base, que é uma base de trabalho, que se não for para outra coisa é esta que tem que se aplicar, mas nada impede que as partes acordem a partir daqui, ou sem ser a partir daqui, coisa diferente. E, portanto, qual é a solução? A remuneração fixa é reduzida proporcionalmente à redução da faturação mensal, até ao limite de 50%, quando os estabelecimentos tenham uma quebra do volume de vendas mensal comparativamente ao mês homólogo de 2019, e é evidente que aqui não se podia comparar com 2020. 2020 não pode servir de comparação para nada, em termos de apoios, e, portanto, deixem-me dizer isto com toda a sinceridade: o governo não pode partir do princípio, nem pode partir de comparações com 2020, porque isso não faz sentido. Todos sabemos o que aconteceu e, portanto, as comparações têm que ser feitas com 2019. Mas também é óbvio que às vezes pode não haver mês homólogo de comparação em 2019. E então, também porque se identificou isso, tentou-se encontrar aqui uma outra solução, que é, como se diz aí, ou na sua falta, ao volume médio de vendas nos últimos 6 meses anteriores ao decreto do Presidente da República de 30 de junho. Portanto, que é aqui o ponto que se consegue encontrar para dar aqui algum equilíbrio a toda esta solução. Portanto, deste despacho que estava aqui referido a seguir, eu já mencionei, vou passar aqui à frente. Portanto, estes são os regimes, colegas, que estão em vigor neste momento. E, como veem, não são muitos. Nós acabamos por ter aqui 3 regimes, se quiserem. Para o arrendamento habitacional, temos o apoio do IRU, já não temos mais regime nenhum. Para o arrendamento não habitacional, temos o regime do diferimento do pagamento das rendas, que pode começar em 2022, para aqueles estabelecimentos que estão encerrados desde março do ano passado e que continuavam encerrados em janeiro de 2021, e temos os apoios. Temos os apoios às rendas. Paralelamente a isto, temos um regime específico para os centros comerciais, que não cumula com aquilo que eu estava a dizer em termos de apoio às rendas e dos apoios a fundo perdido. Há um regime aqui muito próprio, primeiro em sede de orçamento suplementar, depois em sede de orçamento de Estado para 2021, que é aplicável aos centros comerciais. E foi um regime, este 2021, deixem-me dizer-vos isto também, que de alguma forma veio pacificar a discussão. Este regime não foi posto em causa por ninguém. Ninguém está a discutir a constitucionalidade disto, ok? Portanto, discute-se aquilo que foi 2020, discute-se a solução de março, ou por outra, de junho, que teve efeitos retroativos a março, e, portanto, que balizou ali naquele momento, mas depois foi prorrogado até dezembro, mas a solução de 2021 é uma solução que veio acalmar as partes, veio pacificar e veio trazer, digamos que, alguma tranquilidade, com a fragilidade de que ela foi pensada para um momento de retoma, e que essa retoma, só hoje, dia 19 de abril, é que está finalmente a acontecer no nosso país, como todos sabemos. Colegas, trago-vos aqui algumas perguntas-respostas, digamos assim, para também tentar, de alguma forma, ir ao encontro de, porventura, algumas questões que tenham. E, portanto, desculpem-me agora esta simplicidade, mas eu vou fazer a pergunta, dou-vos a resposta logo e depois abriremos o debate no final aqui desta sequência. Portanto, vejam, digamos que são casos práticos agora, aqui só entre nós, profissionais do direito. Tendo um arrendatário solicitado o pagamento das rendas de abril a junho de 2020 em duodécimos, e, portanto, estamos a falar daquele momento em que era possível requerer este diferimento do estado de emergência, do primeiro mês subsequente ao estado de emergência,
Não o tendo feito, não tendo pago, o que é que o senhorio pode fazer? Pode resolver o contrato de arrendamento? Eu entendo que esta possibilidade, esta possibilidade foi conferida, está aqui só a contextualização dela em termos legais, do fundamento legal, ela foi conferida ao abrigo do artigo 4º da Lei 4C de 2020 e, digo eu, se o arrendatário não procedeu ao pagamento em duodécimos, o senhorio pode resolver o contrato de arrendamento. Portanto, foi um benefício que foi dado, o arrendatário optou pelo diferimento em vez de optar pelo benefício, por exemplo, do IRU aqui, e portanto, se ele optou por este, das duas uma, ou depois recorre ao IRU e diz ao senhorio e vem informar, e portanto estamos já noutro plano, e já não estamos num plano de resolução do contrato por falta de cumprimento deste pagamento diferido no tempo, se ele optou por este, se não cumpriu, pois claro que temos uma situação de incumprimento e temos uma situação que fundamenta a resolução do contrato de arrendamento. Depois uma outra questão que se tem levantado, no âmbito do arrendamento habitacional, um arrendatário pretende usar a moratória nas rendas, quer quanto às rendas devidas em 2020, quer quanto às rendas que se vencerem em 2021. E eu pergunto aqui qual é a combinação da falta de comunicação por parte do arrendatário ao senhorio. Estamos no âmbito do arrendamento habitacional. Infelizmente, a resposta é esta, colegas. Infelizmente, não existe concretamente prevista uma combinação legal. Enquanto que nos termos da Lei 4C para o arrendamento não habitacional, ela existe. Aqui não existe. Sendo certo, e eu digo aqui, que é do interesse do arrendatário que informe o senhorio e previna uma resolução do contrato. Ora, se o arrendatário quer diferir no tempo o pagamento das rendas, se não tem ou se não teve possibilidade de o fazer, não tem o cuidado de comunicar isto ao senhorio, arrisca-se, claro, a ter uma resolução do contrato, sendo certo que o senhorio esteve limitado em determinada altura, não podia resolver o contrato, mesmo que o arrendatário não pagasse, tinha que aguardar pelo fim do estado de emergência e prever o que é que o arrendatário vai fazer. Foi uma solução que me pareceu na altura desequilibrada, mas é o que é, e portanto aqui o que eu digo é, não existe concretamente uma combinação legal, entendo que existe todo o interesse da parte do arrendatário, digo eu, a falar com pessoas de bem, obviamente, que informe o senhorio e já quanto ao arrendamento não habitacional, deixo aqui também a referência, existe expressamente a obrigação de comunicar a intenção do diferimento nos termos do artigo 8º-A do mesmo diploma. Depois, tenho, por exemplo, um arrendamento, e eu espero que não me levem a mal eu estar a fazer estas perguntas assim de uma forma tão prática e tão simples. Espero que não me levem a mal por isso. Tenho um arrendamento que termina durante o período de suspensão. Quando posso comunicar a oposição à renovação? Aqui o que eu digo é que a comunicação da oposição à renovação pode, e eu não digo pode aqui, escrevi pode, mas é deve, não é pode, é deve, ser remetida nos moldes legalmente aplicáveis. Portanto, vamos aplicar o Código Civil e vamos comunicar a oposição à renovação quando temos que o fazer. Não é o prazo da comunicação que está suspenso. O que está suspenso é o efeito desta comunicação. Isto é que está suspenso. E, portanto, eu não posso perder o prazo da comunicação, do momento no qual tenho que fazer a comunicação da oposição à renovação. Eu, senhorio, ou eu, arrendatário. Os efeitos é que ficam suspensos até 30 de junho de 2021, não a comunicação que se faz. Depois aqui uma outra dúvida que por vezes é colocada é os estabelecimentos inseridos em centros comerciais que poderão beneficiar da redução da remuneração mensal fixa ou remuneração mínima, como também se chama, acabamos de falar sobre isto, serão aqueles que se viram forçados a encerrar ou suspender a sua atividade nos termos do artigo 7º ou são todos os estabelecimentos inseridos em centros comerciais, incluindo, por exemplo, aqueles que nunca tiveram que encerrar, como é o caso das lojas de telecomunicações. Eu entendo que a norma se aplica-se aos estabelecimentos que foram forçados a encerrar ou a suspender a sua atividade nos termos do número 7.
o sentido da norma é ajudar quem deixou de poder ter as suas lojas abertas ao público e foi obrigado a encerrar. Atenção que isto que eu estou a dizer aqui não é unânime, é uma interpretação, que é a interpretação que a mim me parece equilibrada, porque já me parece desequilibrado quando não reúne os critérios e só porque sim pode ficar isento desta remuneração mínima ou da remuneração mensal fixa. Depois, nos centros comerciais, caso o contrato do lojista não preveja uma remuneração fixa, que é um exemplo que eu há bocadinho vos disse que era residual, mas que existe ou pode existir, portanto, é aquele lojista cujo contrato não tem uma remuneração fixa e outra variável, mas apenas uma remuneração única, subsumindo-se, portanto, a um valor pré-determinado, que não tem componente variável, e a estes contratos, se é ou não é aplicável o regime. Entendo que sim, que o regime é igualmente aplicável e é aplicável na mesma proporção em que a renda é fixada. Portanto, aqui, como não há componente variável, vamos aplicar o regime que está em vigor agora no ano 2021, vamos-lhe aplicar como se fosse só a componente fixa, e que é a componente fixa. Portanto, não tenho que fazer aqui distinção entre componente variável e componente fixa. Ainda há aqui uma outra questão, e estamos quase a terminar. Estando apenas suspensos os efeitos e não o próprio direito de denúncia, como eu já referi, visto que o senhorio pode na mesma denunciar o contrato, caso o senhorio denuncie na vigência deste regime extraordinário, o prazo de 6 meses então só começa a contar a partir de 1 de julho. Esta é uma situação em que, porventura, tínhamos aqui este prazo e, portanto, aquilo que é perguntado é se o prazo de 6 meses começa a contar a partir de 1 de julho. Ora, eu repito aquilo que disse há pouquinho. O que está suspenso é a produção do efeito da denúncia e não o direito de a concretizar. Eu tenho que a concretizar na mesma. Portanto, não existe início de contagem de prazo de denúncia, não existe suspensão para isto, mas sim a comunicação da mesma e a produção dos efeitos numa determinada data. Caso esta data ocorra no período de tempo decorrido até 30 de 6 de 2021, o efeito fica suspenso. E produz-se, caso não exista nenhuma alteração entretanto, creio que não irá existir, mas não sei, estamos em abril e, portanto, tudo pode acontecer ainda, mas caso não exista, no dia 1 de julho de 2021, o arrendatário tem que proceder à entrega do locado. E isto, obviamente, como eu também referi na exposição, se entretanto for efetuando o pagamento das rendas que se vão vencendo. E se já tivessem decorrido 3 meses? Esta é outra questão que se levanta, muito bem, mas antes de se iniciar esta suspensão, já tinham decorrido 3 meses, eu tenho um prazo de 6 para entregar o locado, já decorreram 3 antes da suspensão e suspenso os efeitos, como é? Se já tivessem decorrido 3 meses antes da suspensão, dos efeitos da denúncia, aproveitam-se os 3 meses e a partir de 1 de julho continua a contagem sendo mais 3 meses? Eu entendo que não, eu entendo que os 6 meses correm, não se suspende a contagem deles, o percurso. O que se suspende, digo mais uma vez, é o fim, é o término e, portanto, é esse término que está suspenso. É, se eu tinha que entregar no dia 15 de janeiro, se esse era o limite do tempo, não vou entregar no dia 15 de janeiro, se eu quiser, vou entregar apenas no dia 30 de junho. E, finalmente, aqui mais uma questão: se pode o arrendatário, na presente data, comunicar ao senhorio que pretende o diferimento das rendas de maio, estou a colocar uma situação que podia acontecer agora, de maio e seguintes. Por exemplo, imaginem um arrendatário que agora em abril não consegue fazer os pagamentos e diz que quer diferir. Se quer diferir, e quer diferir a partir das rendas que se vencem em maio, ou da renda que se vence em maio. E, como eu digo aí, este regime só poderá aplicar-se para estabelecimentos que estejam encerrados desde março de 2020 e assim continuem, de forma ininterrupta. É só para estes casos que este regime ainda está em vigor. Não sendo este o caso, só recorrendo aos apoios
a fundo perdido. Eu estou aqui a falar do arrendamento não habitacional, obviamente, como os colegas já certamente terão identificado. E pronto, colegas, era isto que eu tinha para vos expor. Aqui está, com a autorização da doutora Joana, a capa do livro, que no ano passado saiu. Têm também aqui os meus contactos, para caso assim entendam, poderem contactar-me quando muito bem entenderem, e portanto, se a doutora entender por bem e por útil, eu farei chegar este PowerPoint a todos os colegas, e estou naturalmente à disposição de todos e da doutora em particular para aquilo que muito bem entenderem, esperando que tenha sido aqui uma exposição útil e não confusa, porque foi esse o meu objetivo. E muito obrigada a todos. Doutora Márcia, muito obrigada a nós, foi brilhante, como sempre, muito prática, muito concisa, muito clara, e com certeza que todos nós que estivemos a assistir ficamos a perceber muito melhor, no fundo, o ponto em que nos encontramos hoje, dia 19 de abril, que marca aqui, de facto, uma mudança. Não sei se eu tenho aqui colegas que pretendam... onde, Florinha, tem que mostrar? Eu estava aqui a ver no chat, doutora, e apenas estão a pedir o PowerPoint, não há aqui dúvida. Não, o PowerPoint é que é muito solicitado e sim, se com certeza, fizer chegar à divulgação, e ao cabo no chat já disse aos colegas que quem estiver interessado de facto no envio, pedíamos o favor de... com certeza, não há favor nenhum. Do e-mail para a delegação, e a delegação fará chegar aos colegas interessados. Eu tenho aqui 2 colegas com uma mão no ar, o doutor Avelino, não sei se... Doutor Avelino, se tem alguma questão? Tinha a mãozinha levantada, mas isto das mãozinhas eu também sei que é muito fácil nós, sem querer... Enganarmos, não é? Enganarmos, é verdade. Não, a doutora Avelino não. E a doutora Maria João também tem aqui uma mão no ar. Se calhar foi sem querer. Não? Tem aqui, deixa-me só ver aqui, no bate-papo. Não, foi só, foi o doutor Avelino que foi engano. É a doutora João também, com certeza. Sim, aqui uma colega que... Doutora Alda, faz favor. Não? Doutora, tenho aqui Sim. se me permite, está aqui uma colega no bate-papo a perguntar. Eu posso ler a pergunta e posso responder, se me permitir. Sim, faz favor, doutora, não consegui ver ainda. Muito bem, então a colega diz-nos: gostaria de saber se um contrato que se iniciou em junho de 2020 pode beneficiar do regime de apoio da renda e de que forma? É verdade que sim, pode, desde que eu presumo que possa ser aqui um não habitacional. Bom, mas então eu vou dar a resposta para ambos. Se for habitacional, se tem regime ao seu dispor, tem o regime do IRU, e portanto tem que reunir, a colega já está aqui a responder que é não habitacional. Muito bem, sendo não habitacional, sim, pode usufruir do apoio a fundo perdido. Claro que o critério vai ser aquele segundo critério, portanto, não o mês homólogo, ou até pode ter, se iniciou o contrato em 2020, não tem mês homólogo em 2019, e portanto é o segundo critério. Ok? Portanto, que está previsto na lei, mas sim, desde que reúna estas condições, não está impedida de concorrer a este apoio a fundo perdido. Pois, e a doutora está a dizer muito bem que o apoio não aceita em virtude do contrato ter sido celebrado depois. Pois, eu já me tinham feito chegar essa situação, e aquilo que eu posso dizer é que vou voltar a insistir nisso, porque a lei não afasta essa possibilidade. Okay? Não afasta essa possibilidade, portanto, acho que, e levo daqui também esse recado, se assim me permitem, em voltar a insistir. E ainda há pouquinho tive uma reunião em que me voltaram a falar disso, portanto voltarei a insistir, porque é o próprio requerimento, pois eu sei, doutora, é o próprio requerimento que não está a permitir formular. São aquelas fragilidades que
é muito E os ajustes importante necessários, claro. sim, que os tutores, que os colegas, que toda a gente nos faça chegar a este tipo de situações, porque nós, neste momento, eu não o faço, não é? Não estou nesta vida prática e, portanto, não vou preencher formulário e não me apercebo. Só quando nos fazem chegar é que nós também podemos ter conhecimento e podemos levar isto mais longe e, porventura, e já temos conseguido, porque são fragilidades que não se pensa em tudo, ok, não é possível, então vamos corrigir quando é possível corrigir. E aqui vai-se ajustando de certa forma, não é? parece-me que é aqui uma situação dessas, não é? Havendo vontade, corrige-se. Claro que sim. Tem aqui um colega, o Dr. Pedro, que levantou a mão. Dr. Pedro? Não sei se estão a ouvir. Sim, sim, muito bem, faz favor, doutor. Obrigado. Ponho já agora aqui também um caso prático que ocorreu e aproveito para tirar uma dúvida. Muito obrigado. Num contrato de arrendamento não habitacional que estava a decorrer em 2020, o arrendatário, em abril, comunica que não vai pagar por causa da pandemia. Naqueles primeiros momentos é normal que uma pessoa é apanhada de surpresa e compreenda a situação delicada. Mas este dever desta comunicação, que se perpetuou, como é lógico, deveria ser mês a mês, deveria ser uma identificação, por exemplo, enquanto durasse esta situação de pandemia, e se esta comunicação não teria também que dar informação de quando pretenderia retomar o pagamento das rendas em atraso, que certamente iriam acrescer sempre às prestações mensais normais. Portanto, a minha dúvida prende-se um bocadinho com este dever de comunicação. Qual a obrigação? Muito bem, doutor. Pergunta muito pertinente e muito obrigada. No meu entendimento, o dever da obrigação é abrangente, é dizer em que mês é que eu vou deixar de pagar, porquê? Por causa da pandemia e, portanto, fazer essa demonstração, quando é que eu pretendo retomar e, portanto, requerer imediatamente o diferimento, não é? Vou deixar de pagar e acabou. Vou deixar de pagar abril, ok, mas então quando é que vai começar a pagar o abril? E, portanto, não me parece necessário que o faça mensalmente, desde que tenha o cuidado de fazer dizendo eu não tenho condições neste momento, em virtude de tudo o que está a acontecer, etc., para fazer o pagamento da renda, peço o diferimento do pagamento e vou retomar esse pagamento em determinada altura, nomeadamente fim do estado de emergência no primeiro mês subsequente, que era aquilo que estava previsto em 2020. E, portanto, nas rendas que se venceram até 30 de dezembro de 2020, os arrendatários tinham esta possibilidade. E tinham a possibilidade de o fazer, mas necessariamente que tinham que informar, informando também quando é que iriam fazer o pagamento. Caso contrário, não me parece sério, não me parece que a informação e que a comunicação seja séria. Obrigado, doutora. Obrigada eu. Ora, eu continuo aqui com umas mãozinhas. Doutora Alda. Não estou a conseguir ativar o som da doutora, não sei se... E também tem aqui a doutora Maria João, que também está... Maria João Machado e Alda Matos. É, mas não, nenhuma nem outra. Os colegas não me respondem, não sei se... Doutora, mas também não haverá problema, como eu disse. Se quiser, depois enviam-me por e-mail, sem problema nenhum. Posso, não prometo responder no próprio dia, claro. mas responderei de certeza absoluta. Doutora, entretanto, recebemos aqui uma questão de um outro colega. Faz favor. Sim, doutora Márcia, também na sua qualidade de deputada tem conhecimento de medidas de apoio a arrendatários na área da hotelaria, área essa que não esteve obrigatoriamente encerrada e que no fundo só poderá usufruir dos apoios dos 1.200 euros e dos 2.000 euros? E em que medida essas empresas da área da hotelaria podem beneficiar do deferimento das rendas de 2020 e 2021 para os 24 meses a iniciar em 1 de janeiro de 2022 e fim a 31 de dezembro de 2023? Muito bem, no que respeita à hotelaria a situação é um bocadinho diferente, ou seja, podem beneficiar destes apoios que existem,
ok? Podem beneficiar, o que eu acho é que isto não chega minimamente para o apoio à hotelaria. Aquilo que aconteceu, há uma série de programas, já vamos, creio que para o terceiro, neste momento ainda não está implementado, mas iremos para o terceiro, com quase toda a certeza, são os apoiares, são os apoios à economia. O que nós temos solicitado é que seja criado um apoio para o turismo, um pacote de apoios apenas direcionado para o turismo. É isso que nós temos solicitado muito e que ainda não aconteceu. Portanto, os programas apoiar são programas de apoio à economia no seu todo, em que podem concorrer todas as pequenas e médias empresas, seja do turismo, seja da restauração, depois há programas próprios também para a restauração, portanto, mas onde todos podem concorrer. E por isso, aquilo que nós entendemos é que, de facto, deve haver um pacote muito focado na hotelaria, porque é uma área de negócio, é uma área da economia que sentiu efeitos que mais ninguém sentiu. São efeitos próprios dela e são necessidades que esta franja da economia tem, são necessidades muito específicas e que precisa necessariamente ser apoiada, porque o turismo no nosso país, nós sem turismo é impensável, não é? É impensável. O dinamismo e o contributo que o turismo dá à economia portuguesa, é impensável nós prescindirmos disso. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que o Governo, de facto, tem que criar aqui um pacote muito direcionado ao turismo, sendo certo que, respondendo diretamente à questão, não deixa de poder ir a estes apoios, ok? Não deixa de poder ir a estes apoios, simplesmente eles não foram pensados para este ramo de negócio, não foram, de todo. Agora, se conseguirem ir lá e se conseguirem ter o apoio, sem dúvida que sim, mas tenho a expectativa de que possa ser criado aqui um terceiro ramo ou um terceiro programa do apoiar, que seja mais direcionado, ou porventura algum pacote muito específico, mais direcionado à hotelaria. Quem diz hotelaria diz turismo, não é? Porque é muito direcionado a isso também. Muito obrigada, doutora. E penso que as suas respostas, as perguntas e respostas foram tão elucidativas. Acabaram por abranger aqui muitas dúvidas. Sim, no fundo, como temos aqui isto tão compartimentado, não é? É fácil sendo certo que cada situação é uma situação e há situações muito pontuais que sim, só contactando na prática é que poderão surgir algumas dúvidas, mas penso que não temos mais questões. Não, acho que não. Bem, a doutora Márcia também já se disponibilizou, tem os canais estão também divulgados para esse efeito. Certo. A doutora irá certamente encerrar a conferência, deixem-me só então, para não ser eu a última, porque não faz sentido, só agradecer de novo o seu convite, o convite da delegação de Barcelos, louvar a iniciativa da delegação de se adaptar aos novos tempos, louvar também as iniciativas todas do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados, que também é a minha casa, como sabem, e portanto dizer-vos que é sempre com muito gosto que estou entre colegas. Obrigada a todos os colegas pelo interesse, tivemos aqui quase 200 pessoas, pelo aquilo que eu me fui apercebendo, e portanto estou muito grata e reconhecida a todos vós pelo interesse. Espero ter sido útil, estou sempre à vossa disposição. Um abraço com amizade. Muito obrigada, doutora Joana. Muito obrigada. Obrigada a nós, doutora Márcia, e de facto resta-me apenas agradecer-lhe aceitar o nosso convite mais uma vez, aos colegas todos que estiveram presentes, sem estar presentes. É de facto um esforço grande da delegação em adaptar-se a estas novas tecnologias, mas tem que ser e vamos nos adaptando, na expectativa de que possamos um dia destes fazer estas conferências no modelo misto, como nós falávamos no início, não é? Que isto sim serão com certeza muito melhores do que já são. E mais uma vez muito obrigada por tudo, foi um gosto. Obrigada.